Tiago capítulo 4, e façamos a leitura do verso 1, 2 e 3. Tiago capítulo 4, verso 1, 2 e 3. Nos diz assim a santa palavra de Deus: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais, e nada tendes. Matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis, e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Pai amado, nos achegamos a Ti em oração, agradecidos por tudo quanto aqui podemos já experimentar e participar na Tua presença, Senhor. E clamamos ao Teu Santo Espírito que ilumine nossa mente e o nosso coração, para que possamos aprender mais de Ti nesta noite. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. O que faz você feliz? Havia uma propaganda, tempos atrás, de um famoso supermercado brasileiro, que cantava uma musiquinha dizendo: o que faz você feliz? E ali mostrava diversas opções e logo em seguida colocava os preços das frutas e verduras e carnes num valor acessível. Porque isso alegra o povo brasileiro quando pode comprar mais com menos. Mas o que te traz de fato bem-estar? Qual a fonte em que você se dirige quando busca prazer, se satisfazer, se alegrar? Uma vez em que a alegria, o prazer e a satisfação são emoções que o Criador demonstrou ao criar tudo e ver que tudo era muito bom. Deus se agradou da sua criação. O homem e a mulher, como imagem e a semelhança de Deus, trazem consigo sentimentos esses de sentir prazer, de sentir alegria. Mas o que te traz esse bem-estar? O que te traz prazer? O que te faz feliz? Sabe, meus irmãos, olhando na carta de Tiago, nós já estamos se dirigindo para o final dela. O capítulo 4 e o capítulo 5, Tiago, ele muda o tom da sua mensagem e passa a falar de forma mais dura e incisiva para com os seus leitores. Precisamos ser lembrados que Tiago, no capítulo 1, ele diz que ele está escrevendo a irmãos que estavam dispersos. Vale lembrar que no ano 70 depois de Cristo, Roma destrói o templo de adoração dos judeus. Estes se espalham e entre estes que estavam espalhados estavam os irmãos em Cristo Jesus, e uma vez espalhados, experimentando diversos sofrimentos, Tiago os exorta a terem sabedoria, a lidar com todas estas coisas, e ele, afunilando a sua mensagem, ele se dirigindo especificamente a pessoas crentes, convertidas, aos membros da igreja. Ele diz, em primeiro lugar, que o prazer pode matar. Veja, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Meus irmãos, quando falamos em guerra, nós estamos assistindo diariamente a guerra ali na Ucrânia. E o cenário é triste. O cenário é devastador.
em observar pessoas inocentes sendo mortas por conta de interesses particulares de políticos grandiosos. E veja, Tiago não está falando de guerras e contendas entre ímpios no mundo afora, porque eles viviam contextos semelhantes. Tiago está falando de guerras e contendas entre irmãos. Guerras e contendas naquilo que chamamos igreja. E sabendo que as guerras, estes conflitos geram mortes, são dolorosos, são difíceis. Ele continua: de onde vem, senão dos prazeres que militam na vossa carne? E a ideia dos prazeres, sabe, irmãos? Não sei se você já ouviu falar do pensamento hedonista, aquele que quer curtir a vida e coloca, assim, as suas vontades, os seus prazeres, a sua autorrealização acima de qualquer coisa para se satisfazer. O importante é eu estar bem. O importante é eu estar bem comigo mesmo. O importante é eu colocar os meus interesses, porque se eu não coloco os meus interesses à frente de qualquer coisa, ninguém colocará. Imagine, se eu coloco os meus interesses acima de tudo, você coloca os seus interesses acima de tudo, o outro coloca o interesse acima de tudo, e nos reunimos, como que, para onde andamos, para onde caminhamos, se os nossos interesses estão acima de tudo? Acabamos de cantar um louvor belíssimo que, à luz das Sagradas Escrituras, nos diz: me convém diminuir. Então, se dirigindo a pessoas convertidas ao Senhor, quando estas colocam os prazeres que militam, e a ideia de militar, sabe, é como uma tropa que batalha, que luta por aquilo de forma obstinada, e dos prazeres que militam na carne, é daí que vem as guerras, é daí que vem os problemas. Os problemas que acontecem no meio do povo de Deus, eles têm a origem em vontades particulares, quando estas são sobrepostas a quaisquer outras vontades. É num conflito de interesses. Quando os nossos interesses estão em conflitos, isso traz problema, isso mata. Afinal de contas, guerras matam. E Tiago, ele continua num tom muito forte, duro. Ele diz: cobiçam ou cobiçais, nada tendes. Bom, se em primeiro lugar o prazer mata, no segundo lugar Tiago diz: não temos nada. Pois se cobiça, não tem. Matam e invejam, nada podem obter. Vivem a lutar e fazer guerras, nada tendes. O que é que temos? Na busca desenfreada, na busca pela autorrealização e autossatisfação, nós encontramos uma sociedade mascarada. E não é mascarada por conta da Covid-19, é mascarada no sentido em colocar alegrias e momentos felizes e postá-los e fazer daquilo como um marketing. Porque eu sou feliz, a minha vida é feliz e tudo é feliz. Afinal de contas, eu estou colocando os meus interesses acima de todas as coisas. Estou na busca de realizar todos os meus sonhos. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Quando o texto nos diz de cobiça, a ideia é de desejar coisas proibidas. De desejar coisas erradas. Então, o indivíduo, ele tem o desejo de realizar algo que Deus não se agrada, tem um desejo exagerado de se engrandecer, de expandir, e neste seu desejo, na sua obstinação de realizar todos os seus sonhos, nada tem.
Porque, sabe por que nada tem, meus irmãos? Porque nada nunca vai estar satisfeito, sempre vai querer algo mais. Sempre haverá algo além. Quando se chega no lugar em que se achou, há algo mais a querer, há algo mais a buscar. Sempre há algo mais, sempre tem mais. Então buscam, cobiçam, desejam, querem mais, mas nada tem. Nunca estão satisfeitos. E olha que pesado, ele está falando com gente crente, irmãos. Ele está falando com gente, vamos dizer, com gente da igreja. Ele diz, matam e invejam. A ideia é hiperbólica de dizer que tamanhos são os sentimentos que pessoas matam, invejam por aquilo que desejam, aquilo que querem realizar. E a morte aqui, meus amados irmãos, ela não precisa ser necessariamente física, ao ponto de um indivíduo tirar a vida do outro. A partir do momento em que eu coloco as minhas vontades, os meus sonhos, os meus desejos acima de quaisquer outros, eu mato qualquer um que vier ousar a ser obstáculo para alcançar os meus desejos e objetivos. Olha, fulano está sendo um obstáculo na minha vida, já não quero mais me relacionar com ele, não quero saber dele, sai de perto de mim, porque eu quero buscar os meus sonhos, e se você está sendo o empecilho para a realização dos meus desejos, eu não quero mais essa realização. A igreja está sendo um obstáculo para a conquista dos meus sonhos, dos meus desejos, eu não quero relacionamento com esta igreja. O irmão está sendo dificuldade, eu não quero. E a partir do momento em que estas coisas acontecem na busca pela invejosa, porque sabe, meus amados, a inveja não é apenas algo pessoal, quando nós olhamos para um indivíduo e queremos ter aquilo que o outro tem. Mas é quando nós olhamos a vida do ímpio e invejamos aqueles que não vêm à igreja, não oram, não leem a Bíblia, não dão dízimo, não vão na casa dos irmãos fazer visita, não fazem nada disso, mas estão com a saúde ótima, com o carro do ano, com tudo aparecendo e esbanjando, e aí vem o crente, olha para aquilo e diz, olha, eu queria aquilo para a minha vida. Invejam e nada podeis obter. Porque eu não ganho nada matando e invejando, anelando aquilo que é do outro, anelando aquilo que Deus proíbe. Se nós temos consciência de que tudo que temos pertence ao Senhor e eu não sou dono de nada, então tudo que tenho é dele. E tudo que tenho é para a glória dele, é para o louvor dele. E não é necessariamente meu. Mas se eu venho neste curso em declínio, em meio a guerras, contendas, conflitos, traduzindo de uma forma em problemas de relacionamentos, de dificuldade de comunicar, dificuldade de falar, dificuldade de interagir com o outro, porque há inveja, há cobiça, há desejos, há obstáculos para sonhos e conquistas serem almejados. O que me resta é lutar com todas as minhas forças, porque afinal de contas eu sou brasileiro, eu não desisto nunca, eu não posso aceitar um não como resposta. Porque se essa porta está fechada, eu arrombo e faço uma porta nova. Porque é o que o texto nos diz, quando viveis a lutar e a fazer guerras. É impressionante o que as pessoas são capazes de fazer para conquistar os seus próprios sonhos, para conquistar os seus próprios desejos e colocá-los eles acima de quaisquer outras coisas. Nada tendes, porque não pedis. Bom, nada temos. Nós sabemos que os prazeres matam num primeiro momento. No segundo momento, nós acabamos de ver de que nós não temos nada. E em terceiro lugar, nós também não recebemos nada. Pedis e não recebeis porque pedis mal. A ideia do pedir é de que oram, são crentes que oram. Não deixaram de orar.
Mas são aquelas orações: Senhor, olha, essa é a minha vontade, faz a tua, mas que a tua vontade seja a minha, porque a minha vontade é essa. E usa Deus como se fosse o gênio da lâmpada, em que você ali lustra e Ele se revela e você faz os seus pedidos a Ele, e aí você espera Deus realizar todos os seus sonhos. O texto diz: vocês pedem, vocês não recebem porque vocês pedem mal. Vocês pedem do jeito errado. As orações, os pedidos que vocês estão fazendo, Tiago está dizendo para a sua comunidade: vocês estão pedindo para esbanjar, ou seja, para desperdiçar em vossos prazeres. A ideia é: Senhor, me dá um carro. Mas para que eu quero um carro? Para sair fazendo aquilo que me dá na loucura da mente, para mostrar que eu tenho mais. Senhor, me dá uma saúde. E para que eu quero ter saúde? Para esbanjar a minha vida e o meu corpo, me oferecendo para aquilo onde Deus não é glorificado. Senhor, me dá mais dinheiro. Para que eu quero dinheiro? Para usar desse dinheiro como ganância e fazer isso pedra de tropeço na vida de muitos. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Quantos já não viram? Senhor, me dá um casamento. Deus dá o casamento, a pessoa some da vida com o Senhor. Senhor, me dá um filho. Deus dá um filho e depois some. Senhor, me dá isso. Senhor, dá e some. Pedem, não recebem, porque pedem mal. Para desperdiçar, pedem bênçãos ao Senhor para desperdiçar as bênçãos. O que te faz feliz? O que te faz ter bem-estar? Acabamos de ler no Salmo 1 que o prazer do bem-aventurado está na lei do Senhor e meditar de dia e de noite. Com isso, meus irmãos, olhando para a nossa realidade, tentando aplicar, sabendo de que nós temos sonhos, nós temos desejos, nós temos vontades, mas a questão que nós devemos fazer é: minhas vontades e os meus desejos estão acima das vontades e do desejo do Senhor naquilo que Ele expressa na sua palavra? Porque se eu anelo a felicidade no meu casamento, posso me tornar o homem mais infeliz do mundo. Porque eu não posso exigir que o meu matrimônio possa fazer por mim aquilo que só o Senhor pode fazer. Se eu anelo a minha felicidade atrelada aos meus pais, da mesma forma eu estou anelando algo, porque por vezes os nossos desejos egoístas não são tão pecaminosos e absurdos, eles começam de um ponto legítimo. Você deseja bons amigos. E a partir do momento em que você deseja bons amigos, você idolatra esses amigos e você acaba perdendo sua identidade em Cristo para ser servo dos amigos, e servo no sentido de escravo mesmo. Muitos, na busca da felicidade e do prazer, se colocam em posições difíceis, que só acumula mais decepção, mais tristeza. Então, meus amados irmãos, enquanto não entendermos que Jesus, revelado na sua palavra, deve estar acima das nossas vontades, dos nossos desejos, e que, portanto, nossas decisões tomadas debaixo da orientação bíblica em nossas vidas, teremos dificuldades em entender o que é o verdadeiro prazer, o que é a verdadeira alegria, o que era a verdadeira satisfação, o verdadeiro amor. Porque quando nós encontramos o amor verdadeiro em Jesus Cristo, nós encontramos um amor que preenche
todos os vazios da nossa existência e todos os dilemas existenciais são tratados pelo Senhor. É onde nos encontramos com Paulo, que clamou ao Senhor para que um espinho na carne fosse retirado, e o Senhor disse para o seu apóstolo obediente, que levou açoites, que era temente ao Senhor, que obedecia a Deus em tudo, e Deus disse a ele: não, a minha graça te basta. Se Deus disse um não para o apóstolo Paulo, o homem que mais escreveu no Novo Testamento, o missionário mais admirado em toda a história da igreja, se Deus disse não para ele, quem sou eu? Diante da minha realidade pecadora, que com certeza não fez 1% daquilo que Paulo fez em seu ministério. Se Deus disse não para o apóstolo Paulo, por que eu quero exigir que Deus diga sim para todas as minhas orações? E olha que a oração de Paulo era para tirar um espinho na carne que o afligia. E Deus disse não, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E para que Paulo não se tornasse soberbo e que se engrandecesse através de sua própria obra, Deus disse não. Sabe, meus amados irmãos, nós somos confrontados porque nós temos muitos sonhos e muitos desejos. Quando alguém está prestes a formar, o sonho, o desejo é de poder estar na festa de formatura. Quando alguém está noivo, prestes a casar, o seu sonho é poder estar ali e contemplando o casamento. Mas eu quero trazer os amigos a seguinte reflexão. O desejo por Jesus, ele tem que estar maior. Porque pode ser que às vezes eu queira tanto algo, que seja possível, não de uma oração expressa, mas no íntimo do ser ficar. Eu quero muito que Jesus venha, mas que Jesus venha depois que eu me forme. Eu quero muito que Jesus venha, mas eu quero que Jesus venha depois que estes meus desejos aconteçam. Eu quero muito estar com Jesus, mas eu gostaria muito, eu poderia ter o meu filho, o meu carro, minha formatura, o meu casamento, sabe, a minha oração atendida. Menos eu, menos minha vontade, menos de nós, mais do Senhor, mais da sua palavra. Coloque como salmista, prazer em meditar de dia e de noite. Quando se colocamos diante de Deus em meditar de dia e de noite, conhecemos mais da sua palavra, conhecemos mais da vontade de Deus. Assim os nossos pedidos serão compatíveis com aquilo que as Sagradas Escrituras revelam, e assim desfrutamos naquilo que é falado como intimidade com Deus. A intimidade com Deus, meus amados irmãos, não é algo para privilegiados mais espirituais do que outros. A intimidade com Deus, ela se dá para homens e mulheres que se dedicam em ter prazer na lei do Senhor, em meditar de dia e de noite, em conhecer o Deus das Sagradas Escrituras, em obedecer este Deus e experimentar as bênçãos que Ele promete para homens e mulheres obedientes, tementes ao seu nome, que cumprem a sua vontade. E assim você se deleita na presença de Deus, se satisfaz na presença de Deus. Vive uma vida de comunhão com Deus. Ah, pastor, eu tenho uma vida, uma intimidade com o Senhor, porque eu oro de dia, eu oro de tarde, eu oro de noite. Louvado seja Deus, continue orando. Mas perceba que é um diálogo onde só você está falando. E o que Deus tem dito a você? Deus não vai falar com você como pessoas esquizofrênicas que ouvem vozes estranhas. Não, Deus vai falar com você nas Sagradas Escrituras, no texto bíblico. Ele tem endereço, capítulo e versículo, tem início e tem fim, e está delimitado de forma igual para todo o povo. Deus não fala mais com um e menos com outros. Deus fala com cada um de nós de forma igual através da sua palavra. Deus se revela a nós de forma integral. Então é conhecer a Deus, é conhecer o Senhor, e a partir daí entender que a vontade dEle deve ser colocada sobreposta à minha vontade. Aí entendemos o que é carregar a nossa cruz. Aí entendemos o que é mortificar o nosso eu.
aí entendemos de que para, de fato, haver paz e harmonia no inverso de contendas e guerras, eu preciso mortificar o meu eu. Eu preciso abrir mão das minhas vontades, para que eu não cobice, mas deseje aquilo que Deus se revela na sua palavra. Para que quando eu venha pedir algo do Senhor, o Senhor possa atender, porque aquilo está de acordo com a vontade dEle para a nossa vida. Sabe, meus amados irmãos, nós temos desfrutados de muitas bênçãos do Senhor diariamente e constantemente. Continuemos na presença de Deus. Não sejam como estes irmãos no tempo de Tiago, que mesmo espalhados, que mesmo em tempos difíceis, ainda encontravam motivos para fazer guerras e contendas entre eles. Nós não estamos vivendo nesse contexto, nós não estamos espalhados, pelo contrário, nós estamos reunidos e que possamos também estar unidos. E que tudo aquilo que venha despertar como contenda e como conflito a partir de interesses pessoais, que isso possa ser crucificado, morto, e que o Cristo ressuscitado assuma posição em nossa vida, em nos redirecionar para a sua vontade e assim dar glória a Ele todos os dias. Que Deus assim seja louvado. Pai Santo, nós louvamos o Teu nome, porque se estamos aqui, Tua vontade foi feita. Se aqui nos encontramos, o Senhor assim direcionou e glorificamos o Teu nome, Senhor. E que Tua vontade seja feita assim na terra como é no céu, como o Senhor nos ensina a orar. E assim como o mar se abre, assim como as tempestades cessam ao som da Tua voz, possamos nós também Te obedecer, cumprir Tua vontade, colocar as Tuas instruções acima dos nossos desejos, e que tornemos os nossos sonhos e desejos aquilo que glorifica o Teu nome, Pai Santo. Que sejamos mais próximos de Ti, mais parecidos contigo, e assim sigamos nossa vida, e assim nossos lares sejam abençoados, nossos empregos sejam abençoados, a igreja seja beneficiada a partir de um povo comprometido contigo, Senhor. Essa é a oração que fazemos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.